Pastor Joari Josué Carlesso. Casado com Catiúcia, é pai da Maria Helena, de 10 anos. Pastor na Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina. Presidente da Comissão de Planejamento e Estratégias de Evangelismo e Discipulado na CGADB. Autor do livro Evangelismo e Discipulado. Disponível também em espanhol e em libras, através de um manual especialmente desenvolvido para inclusão. Uma voz que inspira a igreja a alcançar vidas com intencionalidade e paixão. Preparem-se para ouvir o que Deus tem a nos dizer através do seu servo, agora no Aprovado. Glória a Deus. Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estejam assentados por gentileza. É uma alegria, uma honra muito grande estar aqui com vocês. Pela primeira vez na cidade de Araraquara, qual já nos sentimos em casa, muito bem recebidos e acolhidos. E eu quero agradecer de todo o coração, pastor Leidir, pelo convite, pela amizade, essa aliança que está se formando. Eu trago para o senhor o abraço do meu pastor presidente, pastor Sérgio, que tem o senhor em muita estima e consideração. Obrigado também a todos os companheiros, pastores, na pessoa do pastor Ed Carlos, que estivemos mais em contato. Também fazer menção aqui dos pastores que nos atenderam, ou pelo menos alguns, não vou lembrar de todos, mas eu quero aqui deixar registrada a minha gratidão também ao irmão Wagner, pastor Misael, rever pastor Marcelo aqui também uma honra, uma alegria, e nosso querido pastor Leidiel, que vai ministrar à noite, que é também do nosso estado de Santa Catarina. Prazer também conhecer a esposa do pastor, irmã Sheila, e toda essa equipe maravilhosa. Vocês estão de parabéns pela acolhida, pela recepção. Que Deus continue abençoando esta amada igreja. E eu quero pedir já para os irmãos, se possível, colocar na tela os slides, enquanto os irmãos estão preparando ali. Eu quero fazer menção, então, foi mencionado aqui, dos materiais que nós tivemos a honra já de escrever, em autoria ou coautoria, e eu trouxe para os irmãos alguns exemplares aqui do meu livro Evangelismo e Discipulado, que há mais ou menos 2 anos atrás nós lançamos, através do IBE, que é o Instituto Bíblico Esperança, da Assembleia de Deus em Porto Alegre, abrange todo o Rio Grande do Sul. Eles nos convidaram, através do pastor Sérgio Melfior, nosso presidente, para escrever esse manual que é utilizado no curso de Teologia Aplicada. Os irmãos perceberam, a diretoria deste curso, dessa escola conceituada, percebeu que eles estavam formando muitos teólogos, mas que na hora que precisava de alguém para evangelizar, para falar de Jesus, para cuidar do novo convertido, estava tendo dificuldades. Então, eles mudaram toda a grade do curso médio em teologia e fizeram um curso de teologia aplicada, com as bases bíblicas e teológicas, mas sempre com aplicação prática. E toda a grade, isso trouxe para uma nova vida para o IBE, que é um instituto bíblico dos mais antigos do nosso Brasil. Nós louvamos a Deus por participar e poder também servir a igreja no Brasil como um todo com esse manual que você pode aprender de uma forma bem simples, como evangelizar, o que falar na evangelização, que estratégias usar, o que fazer a cada mês do ano e também como discipular, como cuidar dos novos convertidos, com excelência. 3/4 do livro é sobre discipulado, o discipulado de Jesus Cristo, o discipulado na prática, na Assembleia de Deus, e porque alguns modelos de discipulado não funcionam na Assembleia de Deus. E também, por último, o discipulado nos lares, na prática, que é uma grande ferramenta de expansão do reino de Deus e é
a estratégia que Jesus utilizava ao entrar nos lares, pregar o evangelho, e a igreja primitiva também, que nós vamos ver na ministração nesta tarde. Também foi mencionado aqui o Manual de Evangelização e Discipulado em Libras. Esse livro é uma coautoria com o doutor Leandro, doutora Raquel, que trabalham de uma forma muito intensa nessa área de evangelização e discipulado de surdos. E eles transformaram o nosso manual de discipulado, a lição para o novo convertido, para os jovens, enfim, para a aplicação do discipulado, transformaram na linguagem brasileira de sinais. Então esse livro ele contém a lição dentro, mas ele é um curso básico em Libras, ensinando o básico de Libras, Libras bíblico, e Libras para a evangelização, e ensina também como pregar o evangelho para o surdo, como fazer o apelo, e assim por diante, como discipular e encaminhar ele para congregar e servir na igreja. Então, um manual que foi recém-lançado, em menos de um mês. E eu trouxe também outros livros, mas eu vou mencionar aqui o livro que trabalha a questão do ministério infantil e do discipulado infantil, que é A Criança, o Rei e o Reino, é de uma parceira nossa, a missionária Sueli Lima, do Maranhão, que hoje tem o maior trabalho de crianças do Brasil, lá no estado do Maranhão, e ela trabalha conosco a nível nacional, junto na CGADB, no trabalho infantil, e também nós representamos então ali o discipulado infantil. Nós tínhamos uma metodologia, e quando vimos que a metodologia dela era melhor, com um recurso um pouco mais aprimorado, nós adotamos e estamos expandindo para toda a região sul e sudeste do Brasil também essa nova metodologia do discipulado infantil. Então nós temos esses livros à disposição, outros livros que nós estamos aplicando na igreja. O tema nosso desse ano é oração, então temos aqui o Chamado a Orar, que é um clássico da oração, e os livros do nosso departamento, que são coautoria de vários especialistas na área, que pega toda a faixa etária do discipulado, desde criança, adolescente, jovens, casais, família, o evangelismo como estilo de vida, e tem a aplicação também do discipulado na organização, como implantar lá na sua congregação. Então, esses livros estarão à disposição dos irmãos, qualquer um deles é R$40 ou 3 por 100, um combo para você abençoar o nosso trabalho e também ser abençoado, porque vai ficar uma marca, vai ficar uma semente que você vai poder depois consultar. E na medida que eu for ministrando, eu vou apresentando aqui alguns manuais de discipulado. Esse eu não trouxe muitos, então não vou fazer muita propaganda, é mais para os irmãos terem esse conhecimento. Glória a Deus. Abra a sua apostila, nós vamos acompanhar aqui pelo texto, que está na página 11. E nós vamos falar sobre o tema discipulado na prática. Eu não sei se o nosso irmão consegue voltar lá no início do... Isso, obrigado. Discipulado na prática. Eu vou pedir aqui para você ir passando os slides para nós. Pode passar para o próximo. Eu quero fazer menção aqui, depois eu vou ter mais um horário. Pode passar, por favor. Fazendo menção também aqui da minha família. Nós fomos muito abençoados por Deus, eu e minha esposa, irmã Catiúcia. Ela não pôde estar aqui devido a algumas necessidades também na nossa cidade, e nós fomos abençoados com uma criança com uma síndrome genética ultra rara. Então a Maria Helena, ela tem uma síndrome ultra rara, e ela precisa muito das nossas orações. Eu quero pedir a oração da igreja em favor da Maria Helena. Ela nasceu com uma síndrome que na época não era conhecida no Brasil. O primeiro caso no hemisfério sul, tinha menos de 100 no mundo, e nós tratamos ela inicialmente aqui muito no centrinho, em Bauru, porque manifestou essa síndrome logo uma
fissura palatina e outras anomalias craniofaciais. E ela ficou muitas vezes entre a vida e a morte, sempre quando nós oramos com a igreja, Deus deu vitória, para a glória do nome de Jesus. Nós tivemos ali pelo menos 10 vezes, até os 3 anos de idade dela, com o falecido pastor Arnaldo, que faleceu há poucos dias. Ele nos acolheu muitas vezes ali, e nós conseguimos então fazer a cirurgia da Maria Helena, mas ela vem desenvolvendo aos pouquinhos. Pode passar o próximo slide. E onde eu passo, eu peço oração, e a gente vê muitos milagres na vida dela. Hoje, obrigado. Vamos voltar lá. Eu não sei se eu estou fazendo certo aqui, acho que sim. Então, irmão, se você puder colocar lá no círculo de oração da sua igreja, coloque o nomezinho dela, Maria Helena Walter Carlesso, e ela hoje ainda não fala, ela se comunica por esse tablet que tem ali, né, e ela aperta o que ela quer, tem um aplicativo que fala, né? Geralmente o que ela mais pede é comida, né? Iogurte, banana amassada, tem lá, é o que ela gosta, de comida e tablet, né? Brincar com o desenho dela. E ela se locomove por cadeira de rodas, mas na terapia ela já está tendo uma evolução, já são praticamente 11 anos que ela está em fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudióloga. Então eu deixo esse pedido de oração aos irmãos, que orem por ela, e eu tenho certeza que quando voltar aqui, eu vou contar muitos milagres na vida dela, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Para os irmãos conhecer um pouco aqui de nossas redes sociais, né, e nós teremos, e já quero deixar o convite para o pastor Leidir e toda a igreja, o nosso Congresso Nacional do Discipulado e do Evangelismo, em setembro em Joinville. Esse é o nosso pastor Sérgio Melfior, meu presidente, meu discipulador também. E eu começo aqui na introdução dizendo que o discipulado é o coração da igreja. E quando eu tinha 18 anos, não está funcionando aqui, vamos tentar de novo. Passa para frente para mim, por gentileza. Para que lado que eu... Telão, né? Esse magrão aí, que parece uma vareta, sou eu, tá, irmãos? Eu tinha a mesma altura, só que 40 ou 50 quilos a menos. Tá? Então, geralmente eu dava com as pedras no bolso, porque se passasse um vento meio forte, me levava. Tá? Mas ali no ano 2002, pastor Sérgio, então, ele me adotou como discípulo, começou a me discipular, e me treinou para discipular os outros jovens da igreja. E o discipulado, lá era a sua primeira presidência na cidade de Fraiburgo, no interior de Santa Catarina, a terra da maçã, cidade bastante fria. E eu lembro que durante a noite, quando já em cima dos carros, nas superfícies mais frias já tinha gelo, né, a geada já congelada, nós íamos discipular as pessoas. E a irmã Maria Helena, na época, tinha o filho mais novo do pastor Sérgio, ainda bebê, hoje ele já é médico, o doutor Lucas. Ela ficava, então, tinha que cuidar dele, obviamente, e ele me levou como companheiro em várias casas, várias residências, em vários horários, para nós discipularmos as pessoas. E a partir daí começou um efeito de multiplicação, treinando pessoas, discipulando outras pessoas. E para a glória de Deus, irmãos, a igreja em 4 anos e 8 meses praticamente triplicou para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, através de um trabalho de oração, evangelismo e discipulado. E Deus abençoa a área material da igreja e todas as áreas, e hoje é uma cidade pequena, mas ela tem um templo lá, que é o cartão postal da cidade, uma cidade ainda de referência no nosso estado, como igreja para a glória de Deus. E nós viemos acompanhando o pastor Sérgio, já estamos no 3º campo, fomos à cidade de Caçador e hoje estamos em Joinville, então há 14 anos, onde surgiu o discipulado para o Brasil. O pastor Sérgio sempre trabalhou com o discipulado.
E esse foi sempre o grande segredo, e é o grande segredo do seu ministério e do crescimento da igreja. Colocando o discipulado como o coração da igreja. Colocando o discipulado como o carro-chefe do trabalho da igreja. Porque nós, assembleianos, mal ou bem, a gente ganha almas. Está no nosso sangue, no nosso DNA, falar de Jesus, evangelizar, às vezes com sabedoria, às vezes até sem sabedoria, a gente ganha almas. A gente vai trazendo gente para a igreja. Mas o calcanhar de Aquiles nosso, pastor, isso falando a nível geral, é o discipulado. E nós precisamos nos conscientizar que o discipulado não é uma obra exclusiva dos pastores, não é uma obra exclusiva dos obreiros, não é uma obra exclusiva das irmãs do círculo de oração, não. O discipulado é uma ordem de Jesus para todos os crentes. Eu e você fomos chamados e vocacionados para fazer discípulos para a glória do nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E na introdução eu coloquei essa frase que o pastor Sérgio ilustra sempre, que o evangelismo é como dar um copo com água. É importante e necessário. Quando chega o sedento, você precisa dar água para que ele venha a recuperar o ânimo, se hidratar. Mas ele vai voltar a ter sede. Então, se nós abandonarmos alguém logo que nós evangelizamos, essa pessoa depois, ali um pouco mais de tempo, vai morrer de sede. Ela não vai se firmar na presença de Deus. Então nós precisamos matar a sede, dar o copo com água, que é o evangelismo. Mas o discipulado é mostrar a fonte, é levar a pessoa para a fonte que é a palavra de Deus. É levar a pessoa à fonte que é a oração. É levar a pessoa para a fonte que é a presença do Espírito Santo de Deus. E quando nós ensinamos o novo convertido a caminhar com Deus, ele se firma na presença de Deus, ele frutifica e em pouco tempo ele está também formando outros discípulos para a glória de Deus. Então nós temos, irmãos, algumas bases bíblicas para o discipulado. E eu quero começar aqui com o texto, que é o texto áureo do discipulado. Eu gostaria que você lesse na tela, Mateus capítulo 28, versículos 19 ao 20, está na Nova Almeida atualizada. No 3, 1, 2, 3. Eis que estou com vocês. Amém. Olha só, irmãos, tem algumas palavras que nós sublinhamos ou negritamos. A primeira palavra, vão, ou na nossa versão tradicional, ide. Há uma ordem de Cristo aqui, e obviamente lá no original o verbo de ação é o fazer discípulos, mas o ide ou indo, ele é uma ação que é necessária para fazer discípulos. Eu não posso esperar que os peixes pulem dentro do barco. Eu preciso pescar, eu preciso ir. E esse ir é o ir com intencionalidade. Então Jesus fala, indo fazei discípulos. Ou seja, onde você for, onde você caminhar, você precisa ter a intenção de fazer discípulos. Então evangelizar não é apenas um evento com dia e hora marcada, embora nós precisamos fazer grandes impactos evangelísticos. Hoje, inclusive, lá em Joinville, nós estamos com um grande impacto na Festa do Trabalhador, passa por lá mais de 50 mil pessoas, aliás, 150 mil pessoas, e a previsão é entregar pelo menos 50 mil literaturas, e as equipes estão lá se revezando. Estou aqui acompanhando os irmãos, nós temos um líder local lá do campo de evangelismo que está mobilizando e nós estamos apoiando e o trabalho está avançando. E
almas já estão se convertendo, e os irmãos estão mandando para nós as fotos, o vídeo da pessoa confessando Jesus, gravando depois que ela aceitou, agora o irmão que se reconciliou, já está nas redes sociais, agora acontecendo lá. Então, sair com um trabalho de hora marcada, dia marcado, é o ID sendo cumprido. Porém, o que Jesus quer é que não seja apenas nessa data, mas que a nossa vida seja um estilo de vida de evangelismo. Onde você for, onde você estiver, na padaria, na feira, no supermercado, no restaurante, por onde você passar, seja no avião, viajando ou de Uber, Deus, Ele nos dá oportunidades para ganhar almas para o seu reino, para falar do amor de Jesus para as pessoas. E muitas vezes, meus amados irmãos, não precisa muita coisa e não precisam argumentos muito elaborados. As pessoas estão sedentas de ouvir uma palavra, e Deus já colocou uma palavra nos teus lábios e no teu coração. Portanto, vão e façam discípulos. Aqui é um ponto-chave também, porque nós precisamos ir, ganhar, evangelizar, mas nós precisamos fazer discípulos. Tornar essa pessoa um seguidor de Jesus, que está em crescimento espiritual, se relacionando com o discipulador e se preparando, sendo treinado para fazer outros discípulos. Então nós precisamos ter em mente, irmãos, que não basta ganhar, é preciso também discipular cada pessoa. Cada alma importa, cada vida importa. E quando a igreja não tem a cultura do discipulado, aparece talvez um andarilho, um drogado, até uma pessoa bem conhecida da congregação, e alguém pode até pensar, esse daí não vai dar nada, esse daí não vai se converter. Ou diz, essa pessoa já é a 5ª vez que está aceitando Jesus, está se reconciliando. Mas o coração apaixonado de um discipulador, ele não despreza ninguém, porque Jesus morreu por todos. Aleluia, é o desejo de Deus que nenhuma vida se perca, nenhum homem se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então todos podem ser discipulados. Fazer discípulos de todas as nações, todas as raças, todas as etnias, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O ato físico, a confirmação de que realmente aquela pessoa mudou de vida, aquela pessoa teve um novo nascimento, e ela vai manifestar publicamente através do batismo, e ensinando-os a guardar, ou seja, ensinando-os a obedecer. Só ensino sem obediência não gera discípulos. Nós precisamos ensinar a palavra de Deus, mas ensinar as pessoas a como obedecer a palavra de Deus. É por isso que todo ensino ele tem que ter uma aplicação prática. E todo ensino que nós recebemos, nós precisamos ter um compromisso de colocar em prática, porque senão nós só vamos nos alimentando e não vamos nos exercitando. É como alguém que está com a obesidade mórbida espiritual. Você só come, ingere, mas não faz nada. Mas nessa tarde Deus te trouxe aqui para dizer para você que Ele está investindo em você. Você está tendo a oportunidade de estar aqui no aprovado, nessa escola bíblica, porque Ele está te preparando, está te fortalecendo, está te renovando para você ir pregar o Evangelho e fazer discípulos em nome de Jesus. Aleluia. Ensinem eles a obedecer todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Jesus não deu aqui um passo a passo, como nós vamos ter agora, de como fazer discípulos. Por quê? Porque eles já tinham passado pelo processo durante aproximadamente 3 anos. Agora Jesus, Ele recebe toda a autoridade novamente dos céus e na terra, e Ele dá um chacoalhão, como a águia expulsando os seus filhotes do ninho. Agora voem, vão, vocês já sabem o que fazer, façam discípulos.
E ele diz: só que vocês não vão fazer baseado na força de vocês, no intelecto de vocês, nas suas ideias. Primeiro, está baseado na minha autoridade. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Em segundo lugar, vocês não estarão sozinhos. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, meu irmão, você não precisa temer. O que você precisa é se dedicar para aprender e praticar, aprender e praticar, aprender e praticar, e o resultado Ele dará, porque Ele é o maior interessado nisso. Ele estará com você todos os dias, enquanto você estiver evangelizando e discipulando. O contexto aqui, não é que Ele estará conosco todos os dias, em todos os momentos. Aqui o contexto está dizendo que essa presença específica da pessoa de Cristo é no contexto do evangelismo e do discipulado. Então, se eu estou evangelizando, discipulando, se eu estou cumprindo a grande comissão, se eu estou obedecendo o que Ele mandou, Ele também fará aquilo que Ele prometeu. Os sinais seguirão aqueles que crerem, os milagres acontecerão, nós veremos libertação, salvação, transformação, porque Ele estará conosco todos os dias. Você pode glorificar o nome dEle? Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Vamos passar para o próximo tópico. Está difícil aqui minha ferramenta. Obrigado, querido. Vai me ajudando aí. O discipulado de Jesus como um modelo. Aqui nós vemos que Jesus, primeiro, Ele chamou discípulos e Ele chamou para si os que Ele quis. Ele investiu nessas pessoas. Por isso, Jesus usou alguns critérios de seleção, que o tempo não nos permite falar de todos eles, mas depois de Jesus ter tido vários encontros com eles, num período de 18 meses aproximadamente, entre idas e vindas, milagres e pregações que eles ouviam, discípulos vinham e voltavam. E Jesus tinha, nessa época, uma multidão de discípulos. E dentre a multidão, após passar a noite de oração, Ele chamou 12 que Ele escolheu. Ele chamou para si os que Ele quis. Primeiro, para estarem com Ele. E para os enviar, para lhes dar autoridade, para pregar e expulsar os demônios e curar os enfermos. Então, o primeiro momento, Jesus chamou para eles caminharem com Ele. Isso é discipulado, é relacionamento. Nós, como discípulos de Cristo, começa no nosso relacionamento com Deus. O teu primeiro chamado, obreiro e obreira do Senhor, não é para fazer a obra, mas é para estar com o Senhor da obra e se relacionar com Ele. E em seguida, ser capacitado por Ele para fazer aquilo que Ele lhe ordenou. Jesus chamou os seus discípulos, caminhou com eles e Jesus os treinou. E aqui está uma diferença, irmãos, que nós precisamos entender entre pregação, ensino e treinamento. Pregação, e quando se fala na Bíblia de pregação do Evangelho, da Boa Nova, pregação, geralmente quando você vê uma pregação no Novo Testamento, ela é direcionada para os incrédulos. A pregação, ela geralmente é direcionada para os descrentes. É claro que nós hoje chamamos tudo isso de pregação. Mas, para fins didáticos, a pregação, ela alcança o perdido. É para a salvação, para a conversão. Agora, para a igreja, mesmo que seja num tom de pregação, como nós gostamos de eloquentemente pregar, é o ensino. Eu prego para ganhar almas. E agora eu ensino essas vidas através da palavra de Deus que é pregada. É claro que, enquanto nós estamos pregando a palavra de Deus, seja num culto de ensino, numa escola bíblica dominical, numa escola de obreiros, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela é poderosa e ela vai convencendo os corações e vai convertendo vidas. Mas nós pregamos nos cultos para alcançar os perdidos, pregamos para ensinar os crentes. E a pregação para o perdido
e o ensino para os crentes são apenas duas faces daquilo que nós entendemos como o ministério de Jesus. Ele pregou para as multidões, ele ensinou os seus discípulos, mas ele treinou os 12. A pregação ela tem um nível de profundidade, o ensino é um pouco mais profundo e o treinamento é ainda mais. Porque o treinamento ele desenvolvia nos discípulos caráter, habilidades e disciplinas. Porque no treinamento, primeiro Jesus era o modelo, eles tinham que observá-lo, ver como ele fazia, ele dava o exemplo, e muitas vezes através do exemplo ele instigava a curiosidade. Um dia Pedro, ao vê-lo orar várias vezes, perguntou: mestre, ensina-nos a orar. Ele dava o exemplo. E depois de dar o exemplo, ele dava a instrução de como fazer. Mas não ficava só nisso. Depois ele colocava eles na prática. Agora eu vou confirmar vocês em ação. Eu vou colocar vocês para fazer isso. E sempre Jesus avaliava, ele dava o feedback daquilo que eles realizavam. Até que eles, então, delegavam. Agora vocês podem ir e vocês estão prontos, vocês estão preparados. E se você ver o padrão de como Jesus treinou os discípulos, foi assim, em todo o Novo Testamento. Então, o discipulado, ele envolve essas três áreas: a pregação, o ensino e o treinamento. E o treinamento, ele sempre é prático. Nós observamos, irmãos, no método de Jesus, que ele ensinava a fazer fazendo. E a melhor maneira de você aprender alguma coisa é fazendo, ainda que não faça certo algumas vezes. É o treinamento. Se você ficar apenas na teoria, você não vai fazer. Eu, há poucos dias, por recomendação médica, fiz uma coisa que eu não gosto. E comecei a fazer uma coisa que de fato eu não gosto, mas vou ter que aprender a gostar. Que é fazer musculação. A minha menina já está quase da minha altura, tem 11 anos. Tem mais de 50 quilos, pastor. E o médico disse: você precisa fortalecer os teus músculos, especialmente a coluna. Eu já tinha feito, na época da pandemia, tinha um pouquinho mais de tempo, uns 2 meses, e disse: minha vida não é para ser atleta, não gostei desse negócio, e dei um jeito de escapar, mas agora não tem como mais, eu preciso fortalecer, senão eu vou não vou conseguir ajudar ela quando ela crescer. E aí, voltei para fazer alguns exercícios. Estou andando meio dolorido, porque eu estou na fase de adaptação. Mas eu comecei a fazer os exercícios, né? Tem vários, eu nem decorei o nome de todos, mas, sei lá, levantar os pesos, né? E aí tem alguns exercícios que eu vi como eu sou fraco, né? Porque eu levantando peso ali, e eu pensei, acho que estou levantando 100 quilos. Quando chegava lá em cima, começava a tremer o braço esquerdo, chegava já na falha. Eu digo: meu Deus, e nem ter terminado a primeira sessão de 12, né? Meu Deus do céu, como eu estou fraco. Aí que eu vi. Mas, um peso relativamente grande. Daí eu fui ver, olha, acho que eu levantei bastante peso. Aí eu fiquei até com vergonha de contar para minha esposa, acho que ela não está assistindo, vou falar aqui para vocês, que eu não contei para ela. Ela já levanta 20 quilos de cada lado. Eu levantei 10 quilos cada lado e estava tremendo os braços. Jesus amado. Hoje já, depois de 2 semanas, eu já estou levantando mais, irmão. Amém, irmã? Vai orando por mim aí. Aí dando glória. Mas sabe o que é isso? Se eu não começasse a fazer, eu não ia me exercitar. E daqui a pouco, à medida que eu já cheguei a ficar 2 meses na academia, eu já estava levantando muito mais peso do que eu levanto hoje. Por quê? Por causa da prática. Então, a teoria, né, eu pego lá no computador da academia, tem lá o que você tem que fazer, ele imprime, daí tem um videozinho, que é o tutorial. E mostra como é que é. Se eu ficar só ali assistindo,
posso ficar ali 1 hora assistindo todos os treinos que tem ali, não vai ter resultado nenhum. Agora eu aprendo através do ensino, né? Alguém já me converteu para a academia, que foi o médico, e não foi pelo amor, foi pela dor mesmo. Aí eu vim para lá para aprender, e agora eu preciso treinar, e é literalmente isso que fala, treinar, praticar. Então, você e eu, talvez, né, eu vou aplicar, talvez eu tenha um pouquinho mais de habilidade nisso do que alguns irmãos. Todos nós precisamos treinar evangelismo e discipulado. Você não, talvez no abordar uma pessoa, você não vai ter toda a habilidade de conduzir ela aos pés de Jesus na primeira. E talvez você vai ter até alguma objeção, mas você não precisa se envergonhar e nem travar por causa disso. Por quê? Porque a pessoa não está rejeitando você, ela está rejeitando Jesus. E muitas vezes nem é ela, é o espírito maligno que está na vida dela. Então, não leve para o lado pessoal. Não deu esse, vai outro. Vai chegar um momento que você vai estar tão prático, que vai ser natural, como beber água, como respirar, ganhar almas para Jesus. Assim, da mesma forma, o discipulado, você começa a discipular 1, 2, 3, daqui a pouco, você vai discipulando de uma maneira tranquila e fácil. Por quê? Porque você praticou aquilo que Jesus ensinou. Agora, tem mais uma coisa, é que se você estiver praticando errado, por exemplo, vamos ensinar o discípulo a orar. Vamos dizer que é um levantamento de peso orar, e realmente é um levantamento de peso espiritual orar. Aí eu estou levantando assim, né? E esses dias atrás foi justamente, estava levantando assim, meio. Daí veio lá o personal da academia e disse: não, você precisa fazer assim. Aí ajeitou meu ombro, ajeitou os braços, né? Arrumou tudo e faz o movimento agora. Vou acompanhar, né? Contrai o abdômen, coloca a escápula no lugar, vamos lá, faz certinho. E com o personal orientando os detalhes que estava errado, eu consegui fazer o exercício certo. E o discipulado é assim. Primeiro passo, o discípulo, ele não vai saber orar. Ele vai ouvir você orar, vai aprender mais ou menos a orar te ouvindo, e aí ele vai entrar na oração. Mas você, discipulador, vai estar ali para ajudar ele, e incentivando, e orando, e dizendo: irmão, não faz assim, né? Não precisa fazer o sinal da cruz no final, não, só em nome de Jesus. Você vai ajudando essa pessoa a aprender a orar, e quando você ver, ele já vai estar treinado e musculoso na oração, já vai levantar bastante peso para a glória e honra do nome de Jesus. E assim na leitura da Bíblia, e assim na frequência da igreja, e assim na escola dominical, todas as disciplinas da vida cristã precisam de treinamento, e o discipulador é o personal trainer que vai orientar com excelência aquele novo convertido, para que ele venha crescer espiritualmente e se tornar um crente maduro para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus. A base do discipulado de Jesus, depois do treinamento, ele deu a grande comissão, que é o texto que nós estudamos: ide fazer discípulos. Pode passar para mim lá, por favor? E nós temos, eu quero pelo menos chegar nesse ponto, o conceito de discipulado. Pode passar mais um? Está baseado, entre outros textos, em 2 Timóteo 2:2. Eu gostei que o nosso evento Aprovados está baseado nesse capítulo, porque é a carta de um discipulador para o seu discípulo, que agora não é mais um novo convertido, agora ele está um pastor experiente discipulando um obreiro que está praticamente iniciando uma nova etapa no seu ministério. E ele começa justamente assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então, Paulo diz para Timóteo se fortificar na graça. E aí ele dá mais uma recomendação, que é o versículo 2. Vamos ler na tela? 1, 2, 3.
Olha só, queridos, Paulo, ele diz para Timóteo: Timóteo, eu sou o teu discipulador. Você aprendeu as sagradas letras, o básico da formação da tua fé, com a tua vó Lloyd, com a tua mãe Eunice, mas no cristianismo, eu fui o teu discipulador, e o que você ouviu de mim, através, ou entre muitas testemunhas, depende da tradução, ou no meio de muitas testemunhas, ou seja, no relacionamento pessoal, nas pregações na igreja, no dia a dia, tudo aquilo que eu te ensinei, que eu treinei, que eu preguei, você agora vai confiar isso a homens fiéis. É como um depósito, é como um bastão, uma tocha, eu passei para você. E agora você vai passar isso para homens fiéis, que sejam idôneos. Homens fiéis, a fidelidade a Deus, a fidelidade à igreja, a fidelidade ao ministério, a fidelidade à esposa, a fidelidade nos dízimos, nas ofertas. Aí você tem uma pregação, pode chamar o Wagner Roberto para cantar o hino Quero Ser Fiel, que lá tem bastante coisa para você entender o que é ser fiel. Mas também sejam idôneos, ou seja, pessoas que os demais não tenham nada que dizer em contrário, que sejam ilibados, sejam pessoas que inspirem respeito na congregação. E esses homens fiéis e idôneos, você deve treinar, em outras palavras, você deve ensinar para que eles, por sua vez, ensinem outros homens fiéis e idôneos. Então, Paulo não estava preocupado apenas com o seu ministério imediato, e é isso que nós precisamos ter em mente. Cada um de nós é um ministro de Cristo, dentro de um contexto. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, visando o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então, Deus constituiu os oficiais da igreja, a liderança, não para os pastores, para os líderes, para os profetas, apóstolos, evangelistas, para os mestres, fazerem todo o trabalho. Não. É óbvio que eles vão fazer o trabalho do reino, mas o maior chamado da liderança é aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Ou seja, a maior parte da obra do ministério não é responsabilidade do pastor, é responsabilidade sua. Se você é santo, lavado e remido no sangue de Jesus, quantos aqui são santos? Aleluia, todos somos santos, santificados em Cristo Jesus. Então, a obra do ministério tem que ser executada por nós. Por isso, meus amados irmãos, Deus, Ele nos dá essa incumbência de nós fazermos discípulo. Você já deve ter ouvido, ovelha gera ovelha. E nós precisamos gerar ovelhas. Jesus disse para Pedro, apacenta as minhas ovelhas, mas também disse, pastoreia os meus cordeirinhos. Então nós precisamos cuidar das ovelhas e dos cordeirinhos de Cristo. E esses novos convertidos precisam ser cuidados de uma maneira especial. Só que Paulo não estava olhando só para a próxima geração. Ele estava olhando para 4 gerações. Se você ler esse texto com atenção, você vai ver aqui Paulo, Timóteo, 2ª geração, homens fiéis e idôneos, 3ª geração, e outros homens fiéis e idôneos, a 4ª geração. Mas se você olhar um pouquinho mais, você vai ver uma geração anterior, que é Barnabé, que foi o principal entre alguns discipuladores de Paulo, e você vai ver Jesus, que discipulou Barnabé. Segundo a tradição, ele foi um dos 70 discípulos que foram enviados por Cristo. Então, olha só, Jesus, Barnabé,
Paulo, Timóteo, homens fiéis, outros e outros e outros e outros e outros, e um dia, lá pelos anos 1910, 1920, o evangelho chegou aqui, 1930, em Araraquara, e outros e outros e outros, e um dia chegou na tua casa, e um dia chegou na tua vida, e um dia um discípulo fez outro discípulo, e você está aqui, porque essa corrente não quebrou, um foi discipulando o outro, um foi ganhando o outro, e não pode parar em você. A prova que o teu ministério é aprovado por Deus, não é simplesmente se você ganhou alguém, mas é essa vida permanecer e gerar, para chegar até na 4ª geração. Aleluia. Então, meus irmãos, nós precisamos repensar um pouco o nosso ministério, porque nós estamos aqui na igreja para ser aperfeiçoados para a obra do ministério. Mas depois, quando você sai das 4 paredes, você é um agente de Deus para ministrar, para ganhar almas, para expulsar demônios, para curar os enfermos, para levar vida, para levar esperança, para levar libertação, para levar salvação, para discipular, para trazer pessoas do reino das trevas para Cristo. Aleluia. Agora uma pergunta que você não precisa responder para mim, responde só para você. Quantas almas você ganhou essa semana? Não vou pegar tão pesado. Quantas almas você ganhou esse ano para Jesus? Quantas almas você está discipulando? Quantas vidas você está cuidando? Que estão sendo acompanhadas por você? Quantas pessoas que quando Jesus voltar, nós chegarmos ao céu, elas vão te procurar e dizer: eu estou aqui por tua causa, porque você cuidou de mim, porque você me amou, porque você não desistiu de mim. Aleluia. Jesus tem um galardão especial preparado para cada um de nós, mas nós precisamos frutificar aqui na terra. Uma semente caiu à beira do caminho, não deu fruto. Outra caiu em meio aos espinhos, não deu fruto. Outra caiu em meio às ervas daninhas, aos espinhos, os pedregais também. Mas uma semente caiu em boa terra, e essa frutificou a 30, 60, ou a 100, 60 e 30 por 1. Aleluia. Jesus está olhando para você, Ele quer produtividade. O mínimo que o crente tem que produzir por esse texto é 30. Você já ganhou 30 almas para Jesus na tua vida? Já cuidou de 30 pessoas? Meu Deus do céu, pastor, não precisa ser tudo de uma vez. Mas o que nós queremos, e o que a palavra de Deus está falando conosco nessa tarde, é para você começar com um. Comece com alguém, se coloque em pé. Aleluia. Posso orar, pastor? Nós lançamos no ano passado, estamos trabalhando no programa Ame o Seu Vizinho, que eu trouxe ali, tem uns 9 exemplares desse livreto, fala sobre o programa Ame o Seu Vizinho. E ele é muito simples, mas uma base, que é a coisa mais básica que nós podemos fazer, é orar pelos nossos vizinhos. Veio um kitzinho, eu só trouxe um, esse aqui é do pastor. Depois, quem sabe, num outro momento a gente vai trazer para toda a igreja. Mas a coisinha mais básica que a gente faz é isso aqui, ó. Um cartãozinho. Este ano, com a ajuda de Deus, comprometo-me a orar pela oportunidade de expressar o amor de Jesus a pelo menos uma pessoa a cada semana. Não é difícil você expressar o amor de Jesus para uma pessoa a cada semana. E aqui atrás, 8 nomes de pessoas que eu estou orando para que conheçam o amor de Jesus. Você não está com um cartãozinho na mão, mas eu quero que você levante uma de suas mãos agora. Imagine que nas suas mãos tem o nome de algumas pessoas.
teu amigo que ainda não é crente, teu familiar, parente, vizinho, aquela pessoa que você ama e que você gostaria de ver no céu, mas que ainda não conhece Jesus. E agora eu quero que você apresente essa pessoa diante de Deus, porque tudo começa na oração. Sem oração não há evangelismo, sem evangelismo não há discipulado, sem discipulado não há igreja saudável, não há escola dominical saudável e também não há obra missionária relevante. Então, oração, evangelismo e discipulado é o tripé da grande comissão. Segura a tua mão levantada. Aleluia. Pense em alguém ou algumas pessoas. E agora comece a falar o nome delas para Jesus, comece a apresentar elas para Jesus, onde elas moram. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu me coloco diante da Tua presença nesta tarde, Senhor, agradecido por esta igreja tão preciosa, Pai, por esses irmãos, Senhor, que têm o amor do Senhor no seu coração. Nós já sentimos isso desde que chegamos à cidade de Araraquara, Tua presença, Senhor, neste lugar, dissipando as trevas. E agora, Pai, nós levantamos um clamor junto com a Tua igreja, apresentando pessoas que nós amamos. Pai, o Teu Filho está apresentando diante de Ti um parente, um familiar, quem sabe de dentro da sua casa, um vizinho, um amigo, um colega de trabalho, uma pessoa que Ele conhece, Senhor, quem sabe até um inimigo, alguém que não gosta dele, mas Ele ama essa pessoa e quer ver ela ir para o céu, quer ver Ele salvo, Te servindo aqui na Tua casa. Senhor, eu Te peço, ouve, Senhor, nesta tarde o nosso clamor, ouve, Senhor, a nossa oração, ó Pai, e visita estas vidas, Senhor, começando a preparar o terreno, começa a arar essa terra, Senhor, para receber a semente que o Teu servo vai plantar da Tua palavra. Amado Jesus, nós Te pedimos que o Teu Espírito Santo agora visite os nossos lares, visite a nossa vizinhança, visite o nosso local de trabalho, onde estiver alguém que está sendo mencionado agora, que essa alma comece a ter desespero pela Tua presença, que esta vida venha ansiar por estar diante de Ti, e quando o Teu servo falar a Tua palavra, mandar uma mensagem do Teu Evangelho, quando o Teu Filho ministrar sobre essa vida, ele não resista, mas se dobre diante de Ti, e Te reconheça como Senhor e Salvador. Pai querido, eu ministro a Tua bênção sobre todas as mãos levantadas, coloca unção nessas mãos, Senhor, para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para declarar vida, libertação, para a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus, amém.